nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Hi, brothers! Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Eu sou o professor Fábio Camargo e neste vídeo eu preparei algo muito interessante para vocês. Neste vídeo eu quero falar sobre phrasal verbs, eu quero falar sobre alguns vocabulários e mais uma coisa, eu quero falar sobre não traduzir ao pé da letra. O inglês, como eu já disse, ele dá sentido às coisas e não se traduz no pé da letra. E para isso eu vou estar usando a oração do Pai Nosso. E nesta oração do Pai Nosso tem muitos vocabulários e tem muitas frases, muitas phrasal verbs, muito interessante. E nós vamos estar vendo juntos. Acompanhe comigo então na oração do Pai Nosso em inglês, frase por frase e palavra por palavra. Vocês vão ver cada coisa interessante que eu vou mostrar para vocês. Veja só, nesta primeira frase que fala Our Father in Heaven. Uma coisa que também chama atenção no inglês é que às vezes o inglês ele fala palavras e para nós entendermos no português nós temos que completar esta frase. Então, nesta primeira frase está dizendo assim: nosso Pai no céu. Nosso Pai no céu, ao pé da letra. Our Father in heaven. Então nós colocamos no nosso português Pai nosso que estais nos céus. Olha que interessante. Para que possa fazer sentido, né? Traduzindo para o português, nós temos que completar a frase. Senão ficaria nosso Pai no céu. Our Father in heaven. Mas na oração do Pai Nosso fica Pai nosso que estais nos céus. Agora veja a segunda frase. Hallowed be your name. Hallowed quer dizer santificado, venerado, santo. Ser, que é be, seu nome. Então ficaria, olha que interessante, santo, santificado, ser, seu nome. Isso no pé da letra. Mas na oração, nós podemos ver que é santificado seja o vosso nome. Ou seja, o seu nome. Então vocês podem perceber, já nessas duas primeiras frases, que o inglês, ele fala as palavras e cada palavra que é colocado nas suas frases, ele dá sentido naquela frase, ele está dando um sentido. E para nós entendermos no português, nós temos que completar essas frases para poder dar sentido para nós. Senão ficaria no pé da letra isso, né? Santificado, santo, ser seu nome, ou vosso nome. Mas a gente tem que completar, santificado seja o seu nome, seja o vosso nome. Olha na frase seguinte, que interessante. Your kingdom come. Your kingdom come. Então ele está dizendo, seu reino vem. Seu reino vem. Essas são as palavras. Então você pode perceber, e eu vou estar mostrando na oração, durante a oração toda, como que no pé da letra fica diferente, se nós tentarmos traduzir no pé da letra. Então, é aquilo que eu mostro sempre no curso. Nós temos que ler a frase e nós temos que entender a frase, compreender o que está dizendo naquela frase, para que nós possamos traduzir e compreender no nosso português. Então,
sempre eu digo que o vocabulário, né, é da seguinte maneira: o objeto tem nome e tem tradução. Se não for objeto, ele tem sentido, tem significado. Na maioria das palavras, ou quase todas as palavras. Então você pode perceber que your kingdom come ficaria no pé da letra. Seu reino vem. Mas nós traduzimos para o nosso português, fica: venha a nós o vosso reino. Venha a nós o seu reino, o vosso reino. Nós trazemos dessa maneira para que possa haver uma compreensão melhor, né? Para que para a nossa língua possa haver uma compreensão melhor. E nós vamos ver mais alguma coisa interessante aqui na continuação, umas frases e umas palavras bem interessantes. Olha na seguinte: your will be done. Your will be done. Olha essa frase como ficaria. Seu será, will be, será, futuro, done, feito. Se nós formos traduzir esta frase principalmente, ficaria: seu será feito, no pé da letra. Mas nós sabemos que não é o que está dizendo. Então você pode ver que isso é uma frase, né? É um phrasal verb, que é uma expressão. E essa expressão, né? E tem que ter um sentido, tem que ter um significado, como eu sempre digo. Então quando nós lemos your will be done, está dizendo: seja feita, né? No futuro, seja feita, seja feito a vossa vontade. E você pode perguntar: mas onde que está a vontade nisso? Onde que está a palavra vontade? Mas é exatamente no inglês, como ele dá sentido, né? Muitas das vezes ele dá sentido às coisas. Então você pode perceber que no pé da letra essas palavras, né? Ela ficaria seu será feito. Mas é uma expressão dizendo, né? Venha a nós o seu reino. Seja feita a vossa vontade. Seja feita a sua vontade. Isso que está dizendo nesta frase, né? Seja feita a sua vontade. Assim como esta frase, para que a gente possa entender, tem muitas outras frases que são phrasal verbs ou expressões que às vezes não faz sentido no português. Não faz sentido se nós traduzirmos as palavras e tentarmos entender no português, né? Assim como às vezes nós usamos algumas palavras em português para nós mesmos, que para nós faz sentido, mas para quem está aprendendo a língua, por exemplo, português, para quem está aprendendo português, não faz sentido. E nós usamos palavras e expressões também que realmente não faz sentido, mas para quem está aprendendo, claro, mas para nós faz todo sentido. Por exemplo, nós usamos palavras como joia, legal. E de onde que vem essas palavras? Nós estamos querendo dizer: ah, tá bom, tudo certo. Mas nós usamos: joia, legal, né? Joia, por exemplo, vem de um brilhante, de uma coisa que é muito boa, perfeita, né? Caro, lindo. E nós usamos isso para dizer que ficou muito legal, ficou muito bom. Joia. E legal, que é uma palavra que às vezes usamos também, ela vem da lei, vem daquele está certinho, daquele está certo e podemos fazer, legal, está dentro da lei. Você já percebeu isso? Você já parou para pensar nisso? Essas duas palavras que eu dei de exemplo, tem muitas outras que eu mostro no curso, que talvez você nem parou para pensar. E eu tive o cuidado de estudar a língua para poder mostrar essas diferenças, para que possa haver uma compreensão melhor, para que você possa começar a entender e aí ficar mais fácil, né? Começar a ficar mais fácil o aprendizado do inglês. Vamos ver aqui a próxima frase. On earth as it is in heaven. Na terra, on earth, na terra,
as it is in heaven. Como isso é no céu. Eu vou estar sempre procurando traduzir no pé da letra, cada palavra, para que depois eu mostre o sentido que é. E para que você possa começar a entender como que funciona. Então nesta frase diz: On earth as it is in heaven. Na terra, como isso é no céu. Heaven aqui não é céu, não é céu do céu estrelado, o céu azul que a gente conhece. Na verdade, heaven aqui quer dizer paraíso, quer dizer o céu onde Deus habita, né? Celeste, é o paraíso, onde Deus está. Então, heaven quer dizer céu, que a gente não tem outra palavra, mas é um céu onde está Deus, onde é o paraíso. Então, no pé da letra seria na terra, como isso é no céu. Mas na oração nossa do Pai Nosso é assim na terra, como no céu. Assim na terra, como no céu. E a próxima frase, que eu acho que é muito legal mostrar isso no pé da letra, para que possa haver uma compreensão. Na próxima frase diz: Give us this day our daily bread. Give us this day our daily bread. Dai-nos esse dia nosso diário pão. Isso é o que está escrito no pé da letra. Dai-nos nesse dia nosso diário pão. Mas nós sabemos que na tradução do Pai Nosso para nós é o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Vocês podem ir percebendo, então, a cada frase, a cada tradução para o português, como que se for tentar traduzir no pé da letra, se for tentar ler ali cada palavra para tentar fazer sentido, não consegue. Então, a primeira coisa que se tem que mostrar é que as palavras no inglês, se não for objeto, como eu sempre digo, ela tem sentido, ela tem significado. E quando tem esse sentido, esse significado, é onde que você coloca na frase no todo, como um todo, para que você possa começar a entender, começar a ter uma compreensão do que aquilo está querendo dizer, do que aquilo está querendo dizer. Porque se nós formos traduzir no pé da letra, as palavras, inclusive aonde que elas estão, cada posição, não faz sentido. Fica até estranho para nós. Mas então nós temos que entender a frase, né? Compreender a frase e então trazer para o nosso português. Fazer sentido aquela frase. Então, como essa frase, por exemplo, que é interessante. Give us this day our daily bread. Dai-nos nesse dia, diariamente, o pão. Nosso diariamente pão. Está dessa maneira. Então, você pode ver que o sentido é o mesmo. Se você for prestar atenção. Dai-nos nesse dia o nosso diariamente pão. Se eu disser o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Nos dai nesse dia, ou hoje. Você pode ver que faz total sentido. Então é assim que nós vamos passando, é assim que nós vamos fazer e fazendo, entender cada frase, como que funciona o inglês. E aí vai começar a ficar mais fácil, começar a ler, começar a ouvir, e aí começar a fazer sentido. Porque assim, dessa maneira, é que tem que ser passado para que você possa começar a entender e começa a ficar mais fácil a compreensão. E não achar, né, mais tão difícil como que era antes, ou como talvez ainda ache, né? Então vamos ver aqui na próxima frase, né, da oração, como que fica. And forgive us
our debt as we forgive our debtor. And forgive us our debt as we forgive your debtor. E perdoa-nos as nossas ofensas, os nossos débitos, como nós perdoamos nossos devedores. Aqui, por exemplo, nessa frase, que eu acho até interessante, né? Porque às vezes a pessoa acha, às vezes você pode achar que todas as frases, todo o inglês, sempre vai estar de trás para frente, como uma vez eu ouvi, sempre vai estar de uma forma para que a gente possa compreender, tentar entender a frase, mas às vezes não. Às vezes ela está da forma como é colocada mesmo, às vezes ela pode estar de uma forma que você vai entender tranquilamente. Como esta frase, por exemplo, que veio a calhar para que possa ser mostrado isso. Então, nesta frase está dizendo: e perdoa-nos os nossos débitos, as nossas ofensas, em algumas traduções, como nós perdoamos os nossos devedores. E está exatamente desta maneira. And forgive us our debt as we forgive your debtor. Está da maneira como eu acabei de traduzir e como está na nossa oração do Pai Nosso, né, no português. Então você pode perceber que é importante que você entenda, vá começando a entender como que funciona, para que você não pense que só é de uma maneira, para que você não ache que só é expressão, para que você não ache que as palavras sempre estão na posição errada e você tem que entender e colocar na posição certa. Tudo isso que eu estou te falando foram coisas que eu passei, foram coisas que eu tive essa dificuldade. E então, tudo isso eu acabei minimizando, acabei fazendo um resumo, fazendo de uma forma diferente, para que chegue até você de uma maneira que você entenda como que funciona. E na verdade o inglês, quando você começar a compreender, e a gente sempre está passando dessa maneira, quando você começar a compreender como que funciona, aí vai dar um clique e você vai falar, então assim que que funciona, né? Então vai começar a ficar mais fácil. E nesta frase, então, por exemplo, está cada uma posição no lugar que tem que estar. And forgive our debt as we forgive your debtor. E perdoa-nos as nossas ofensas, nossos débitos, como nós perdoamos os nossos devedores. Está exatamente como deve estar. Já na frase seguinte, já tem um sentido diferente. Né? Na frase seguinte está dizendo: and do not lead us into temptation. E não nos deixe cair em tentação. No pé da letra está dizendo: e não nos guie, nos leve para dentro da tentação. Lead é guiar, dirigir. Into é ir para dentro. Into, indo para dentro. Temptation, da tentação. Então, no português, não nos induza à tentação, não nos leve, não nos deixe ser tentado. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. But deliver us from the evil one. Mas nos livra-nos do mal. No pé da letra, mas livra-nos do
maligno, do maligno, evil. E no nosso português está, mas livra-nos do mal. Mas livra-nos do mal. Então você pode perceber que algumas frases, elas estão de uma maneira que você pode ler onde que elas estão, as palavras onde elas estão, na posição em que estão. E algumas frases, elas estão fazendo sentido, elas estão como uma expressão, né? E que realmente nós também temos no português isso, né? Se nós formos parar para ver algumas coisas em português aqui, você vai perceber que nós também temos estas expressões e usamos, mas como é a nossa língua, nós nem nos damos conta, nem percebemos. Mas eu mostro muito isso no curso porque eu tive o cuidado de estudar essas palavras, essas expressões, para mostrar que nós também temos e que para nós é simples, mas para quem está aprendendo a nossa língua não é. Então, dessa maneira que eu vou mostrar como funciona o inglês, as expressões, as palavras, as traduções das palavras, as traduções das frases, para que você possa começar a entender como que funciona e possa começar a se tornar mais fácil. E não você ficar achando que é uma coisa impossível, ficar achando que é algo muito difícil. Não é. Mas na verdade, muitos outros países, muitos outros estrangeiros, eles dizem que o português é o mais difícil. Só para você ter uma ideia, eles dizem que o português é a língua mais difícil de aprender. E para você, né, para mim, o português é simples, o português é fácil, né? Não temos dificuldade com o português, porque é a nossa língua materna. Então as nossas expressões, as nossas palavras, as coisas que nós usamos, né, é normal, é comum, mas eu quero que você entenda isso, mas que para um que está aprendendo a nossa língua, ele acha muito complicado, ele acha muito difícil. E uma das coisas que também eles acham muito difícil, e que inclusive eu tenho um outro vídeo mostrando sobre isso, é a conjugação de verbo. Vocês não têm noção de como que é difícil para eles entender a conjugação do verbo. Conjugar o verbo. Porque no inglês, o verbo não se conjuga. O verbo não se conjuga no inglês. Então você vai perceber que é mais fácil, né? Eu mostro isso num outro vídeo. Para completar aqui, né, a última frase da oração diz: For your is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. For your is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Aqui também, nesse final, está da maneira como ela tem que estar ali, né? As palavras ainda, elas sempre vão fazer sentido, né? E nós traduzimos da maneira que fica melhor para nós no português, o sentido, para que possamos compreender. Mas as palavras ali, está dizendo assim no final: para o seu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Então, o para está ali no começo, que às vezes pode complicar, mas isso é por um outro vídeo, uma outra explicação bem detalhada. O para está lá no começo. Para o seu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. No final fica só o sempre. Amém. Então, no nosso português fica, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então vocês podem ver quanta coisa que é interessante, né? Quanta coisa que tem nessa oração do Pai Nosso, algumas frases, algumas expressões, e que eu no
curso eu tornei ela muito mais muito mais fácil de compreender e muito mais fácil de poder começar a entender. Por quê? Eu digo isso porque eu tive essa dificuldade. Eu tive toda essa dificuldade de entender as expressões, por que que a palavra vem, a palavra para, está ali no começo, não está lá no final. Todas essas coisas eu tive essa dificuldade. Mas hoje não. Hoje eu estudei, eu entendi, eu compreendi, eu montei de uma maneira que fique muito mais fácil, que fique muito mais compreensível. E torne-se assim, então, o inglês algo que é capaz de você alcançar, algo que você consegue sim falar. Porque eu digo isso porque eu tenho certeza que você consegue, porque eu consegui. Eu passei por esses problemas, passei por essas dificuldades e eu alcancei a fluência. E hoje eu ensino de uma maneira que você possa entender mais fácil, não precise passar por aquilo que eu passei. Então você pode ver nessa oração do Pai Nosso algumas frases, algumas expressões, traduções e sentido das palavras que tem aqui nessa oração. E isso se torna mais fácil porque eu explico exatamente como funciona isso. Ok? Espero que você tenha gostado deste vídeo. Ok? E fique conosco que nós temos muito mais outros vídeos como esse, interessantes e com umas dicas bem importantes para mostrar para vocês.